Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Todos os dias, o natalense se depara com os problemas de mobilidade urbana e falta de infraestrutura. Como solucionar o gargalo do aumento da frota de veículos? E o fato de não se ter investido em novas vias de escoamento nos últimos anos? Qual a solução para as questões do transporte público e do trânsito cada vez mais caótico? O assunto é de fato preocupante. O que pode acontecer a médio prazo se esses problemas não forem resolvidos? Hoje vamos começar a tratar desse tema, que é, sem dúvida, muito vasto. Mobilidade urbana é trânsito, transporte e vias de escoamento. E, infelizmente, muito ainda precisa ser feito em nossa cidade. E é para tratar desse tema, tão polêmico, tão abrangente, que eu convidei para participar do programa Ponto de Vista deste domingo, o empresário de Transportes Augusto Maranhão e o secretário adjunto da CEMOB, Haroldo Maia. Eu quero inicialmente agradecer a vocês por terem aceitado o convite de participar com a gente desse programa que trata desse assunto que, com certeza, vai interessar muito ao nosso telespectador. Agradecendo, portanto, eu vou começar aqui, meu caro Augusto Maranhão. Como os empresários do setor de transportes coletivos encaram o problema da mobilidade urbana em Natal e, para o setor, quais são os maiores gargalos? Nós encaramos e estamos apostando todas as fichas no plano de mobilidade da Copa de 2014, porque o que a CEMOB tem feito, e eu até parabenizo, as pequenas obras que têm dado enorme sucesso. Só para você ter uma ideia, Nelson, quebraram aqui pertinho, a Prudente de Moraes, na Raimundo Chaves. Aquilo desafogou a Capitão Mogoveia. Fez uma rotatória, um girador lá na Praça Cívica. Aquela da Dionísio Filgueira ali, né? Então são obras que não custam nada, mas que já ajudam muito o trânsito. Nós encaramos a mobilidade como a redenção do transporte. O ônibus hoje não é atrativo para os nossos usuários porque ele não anda. Esse é o grande entrave, a gente precisa andar, o ônibus precisa ter prioridade. A CEMOB rapidamente fez um dia aí, botou um cone na Hermes da Fonseca, o trânsito fluiu. É isso. É um problema muito complexo realmente, né? É, muito complexo, Augusto. Haroldo, e você que trabalha na CEMOB, que vivencia isso todos os dias, qual é a visão da Secretaria sobre essa questão de mobilidade urbana e a falta de infraestrutura na nossa cidade? Olha, do ponto de vista assim, da Secretaria, como gestor, como órgão público gestor, né, do trânsito, do transporte na nossa cidade, nós observamos que a questão da mobilidade, assim, para a solução, ela passa primeiro por a união de esforços, tanto do governo estadual, federal e municipal. Porque na prática, o que acontece é o seguinte, toda a população, toda a sociedade cobra do município, certo? Mas é um problema que vem causado desde aqui, a causa, a raiz, está desde o incentivo do governo federal em você adquirir seu automóvel e esses automóveis entrando em circulação e o pessoal fica cobrando do município, que é quem tem menos condições de resolver o problema, porque tudo se resolve com dinheiro. E a situação no país hoje está assim, todo mundo vendo no noticiário, todos os prefeitos, de uma maneira geral, de pires na mão, como sempre, solicitando do governo federal recursos para isso daí. No caso da mobilidade urbana, a gente entende que a tendência, não só aqui, mas uma tendência mundial, que a solução está no transporte de massa, certo? Por quê? Porque exatamente por causa disso. O espaço físico continua o mesmo, é carro entrando em circulação, não existe obra de engenharia que acompanhe que dê solução para essa quantidade de veículos que entram em circulação. Então, a solução é apostar no transporte
coletivo, porque o grande problema do transporte coletivo hoje chama-se o quê? Como o Augusto bem frisou, o trânsito, certo? Todo mundo fica cobrando, rapaz, se tivesse um transporte coletivo de qualidade, confortável, que andasse rápido, eu deixaria meu carro em casa, iria migrar para o transporte coletivo, né? Acontece que para fazer isso daí, o ônibus tem que andar. E para ele andar, tem que ter o espaço segregado, e é isso daí que a CEMOB está apostando nos seus projetos, nesse foco. Augusto, sobre essa colocação de Haroldo, que eu também concordo totalmente, que nós precisamos mudar essa questão e ter alternativas, metrô de superfície, por exemplo, mas você não acha que hoje a situação física da cidade limita muito a utilização desse sistema, que seria tão importante para a população? Eu acho o seguinte, sabe, Nelson? Limita. Mas se a gente tivesse educação e cidadania, se o cidadão olhasse para o coletivo, não para os seus interesses particulares, dá um pequeno exemplo aqui do lixo. Os caras pegam, canteiro central é sinônimo de colocar lixo. Aí ele vai dizer, não é porque a urbana não passa, mas isso sempre foi assim. Então falta cidadania. Os caras param no estacionamento proibido que atrapalha o trânsito. É questão de educação e cidadania. Eu acho ainda que Natal, apesar desse caos que está no trânsito, se a gente tivesse primeiro educação de trânsito e cidadania, o trânsito já melhoraria 50%. E o resto eu ainda acho que Natal não precisa dessas obras faraônicas. Vamos apostar, vai ser o legado da Copa, serão essas obras de mobilidade. Mas o que a CEMOB está fazendo, eu volto a dizer, é um grande trabalho com essas pequenas obras baratinhas. A Prudente de Moraes, ou naquele trecho dos bancos ali, tem estacionamento, é R$3 dentro do banco, mas ninguém para no estacionamento proibido que atrapalha a faixa direita do ônibus. Então eu acho que a gente tem tudo para dar uma mexida na cidade e eu acho que a gente está despertando o exercício da cidadania. A gente já vê jornais falando do lixo no canteiro central, já vê dos estacionamentos proibidos. É questão só cultural que a gente aos poucos vai modificar. Mas o transporte depende de tudo isso. Não adianta a gente comprar ônibus, treinar motorista, se o ônibus não anda. Para você ter uma ideia, Haroldo sabe disso, um ônibus que sai de Planalto para Ribeira e volta para Planalto são 2 horas de percurso. É uma coisa que antigamente eram 80 minutos. Então, o sistema encareceu e não houve a melhoria para atrair o usuário, que Haroldo tanto fala aqui, das viagens oferecidas, porque o trânsito travou o veículo. Nós temos que ter, como você colocou também, Haroldo, o ônibus segregado, a gente tem que ter prioridade ao transporte público. Aí sim, teremos atrativo para o uso cidadão. Significa, então, dizer, por exemplo, que no caso do plano de mobilidade urbana, ele teria forçosamente que alterar a rota dos ônibus, atualmente como são conhecidos, a rota deles de bairro a bairro, por exemplo? Ou não é necessariamente teria que haver essa modificação? Para mim ou para Haroldo? Ambos, para os dois. Responde aí, Haroldo. O plano de mobilidade, ele aponta assim, diretrizes, né, para a mobilidade urbana a curto, médio e longo prazo, até o horizonte 2020. No plano de mobilidade, ele fez uma sugestão de rede de transporte. O que é que acontece? Hoje nós temos uma rede que ela já está, que são as linhas com seus itinerários atuais. O plano de mobilidade fez uma proposta de uma nova rede em cima de uma pesquisa de origem e destino, isto é, para onde o cidadão quer se deslocar. Havia essa pesquisa, ele trabalhou essa pesquisa e fez uma sugestão, levando em consideração, claro, a malha viária já existente. Por outro lado, também existia já outro projeto que foi levado em consideração ultimamente nessa nova análise, que é exatamente a rede metropolitana, porque a gente tem que levar em consideração a área metropolitana. Natal não pode fazer o seu plano viário considerando só a área física de Natal, porque com a conurbação hoje você não sabe onde começa Parnamirim, onde termina Natal e assim por diante. Então, no plano de mobilidade, ele apontou essas diretrizes. Portanto, do ponto de vista de mobilidade, todo planejamento, todo projeto que está sendo feito, ele leva em consideração sempre esses dados do plano de mobilidade. Isso. Augusto, me diga uma coisa, o trânsito caótico, proliferação de semáforos e de lombadas eletrônicas, não acha que dificulta isso, não? Piora as coisas? Total, Nelson. Para você ter uma ideia, Nelson, aquele semáforo do gancho, lá ali, São Gonçalo, Ceará Mirim,
fronteiras. Aquilo ali, quando está quebrado, o trânsito flui. Com o semáforo, o trânsito fica emperrado. Quando ele fica piscando no amarelo, o trânsito flui. Ali é um gargalo enorme. Então, a quantidade de semáforos... Você acha que eu estou puxando muita bola da CEMOB, mas não é o que a gente está vendo na cidade. O que vocês estão fazendo, fechando esse retorno, é fundamental. Meia dúzia vão reclamar, mas o trânsito vai agradecer. O retorno dele tem que ser feito um quadrilátero de semáforo. Agora, a gente precisa dar prioridade realmente a determinadas ruelas que tem um sinal, às vezes, para atender um apelo político de um líder comunitário. Isso tudo trava. A gente tem que realmente... Se tiver semáforo, a gente vai ter que ter aquela onda verde. Mas, às vezes, um pane num semáforo daquele quebra toda a onda verde. Mas são estudos. A pergunta anterior que a Haroldo respondeu, quem sabe mais do transporte são os técnicos da CEMOB, técnicos de carreira, é o usuário e as comunidades. Tá certo? O que precisa hoje é só uma mexida. Essas alterações de mobilidade, vai ter que alterar o itinerário, vai ter que fazer alguma diminuição de linha, porque nós temos linha com 70 quilômetros, é enorme uma linha dessa. Precisa ser essa reestruturação do sistema que irá beneficiar. Nós apostamos, volto a dizer, todas as fichas nesse novo processo do sistema de transporte. Perfeito. Não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.